Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Já é um consenso entre os especialistas que a internet trouxe avanços incalculáveis para a comunicação mundial. Acesso imediato às mais diversas informações, intercâmbio cada vez maior entre pesquisadores, aproximação através das redes sociais. O que antes estava muito longe agora é acessado com apenas um clique. Diante de tanta liberdade, de tantas possibilidades, a discussão agora é sobre os limites. O que pode e o que não pode ser feito na rede. Baixar música é legal? E assistir a filmes antes deles passarem no cinema? Como ficam os direitos autorais? Quem costuma ter esse tipo de prática pode ser considerado um pirata virtual? No programa de hoje você vai ver. Pela lei brasileira, o que pode e o que não pode ser baixado pela internet. Controle de conteúdo significa proteção dos direitos autorais ou censura? Nos Estados Unidos, a discussão já chegou ao Congresso americano. E no Brasil, especialistas chamam a atenção para o lado positivo da liberdade. A internet trouxe para nós uma nova forma de pensar, uma nova forma de compartilhar conteúdos, de divulgar serviços, produtos. Enquanto antes só poucas pessoas tinham voz, agora qualquer um tem. Para falar sobre os mecanismos de controle da internet e sobre pirataria digital, nós convidamos Ivan Moura Campos, doutor em Ciência da Computação, e Bernardo Grossi, advogado, especialista em Direito e Tecnologia da Informação. Muito obrigado pela presença. Ivan, eu queria começar a nossa discussão falando um pouco de leis que estão em tramitação, agora pararam de tramitar no Congresso americano, que pretendem limitar o acesso a determinados sites, porque eventualmente esses sites seriam suspeitos de conter alguma coisa ilegal. Como é que você vê essa discussão e como fazer isso na prática? Quer dizer, uma coisa é a legislação, outra coisa é conseguir evitar realmente que isso aconteça. Como é que você está vendo essa discussão? Bom, em primeiro lugar, é preciso destruir com um mito que é muito comum entre os jovens, de que se está na internet deve ser de graça. Não necessariamente. Então, o direito autoral, para que não me confundam, para que não fique parecendo que eu estou defendendo aqui pirataria, o direito autoral existe para resguardar os direitos do autor, evidentemente, e é muito simples a equação. Se ninguém pagar por uma música, não haverá músicos, eventualmente. Então, é preciso equacionar esse problema. É preciso que pessoas paguem para ver e ouvir coisas, né, que têm valor cultural, artístico, porque senão, eventualmente, não haverá como remunerar essas pessoas. Então, o que nós estamos vivenciando? Quer dizer, as produtoras de conteúdo se sentem lesadas por sites de toda a natureza, como, por exemplo, o Pirate Bay e tudo, porque pessoas baixam coisas da internet e não pagam por aquilo. Então, o Congresso americano, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, criaram dois projetos independentes, o mais famoso deles tem uma sigla chamada SOPA, que o que aconteceu nesse caso, na ânsia de defender os direitos dos autores, que é uma coisa correta, tem que defender, eles passaram do ponto. Quer dizer, fizeram um projeto de lei que é exageradamente violador dos direitos individuais, da liberdade de expressão e que poderia causar um dano irreparável à internet e à nossa liberdade de expressão. Que pontos especificamente do projeto que o senhor acha que seriam os mais problemáticos? Olha, primeiro há umas coisas, como inclusive em legislações brasileiras, é que o legislador, talvez por não conhecer tão profundamente a tecnologia quanto deveria, ele legisla uma coisa que é muito difícil, se não impossível de atingir tecnicamente. Esse é um problema. Então, você dizer, por exemplo, que o Facebook tem que saber tudo que está postado lá dentro. O Facebook tem quase 1 bilhão de pessoas que postam lá. Isso é claramente impossível. Você não pode responsabilizar quem armazena um conteúdo pelo que foi colocado. Crime, pelo que foi colocado lá. Agora, essa legislação, se eu citar só um exemplo dos mais na fronteira, assim, esse eu acho que foi um erro grave. Se você tem um site e alguém posta alguma coisa no seu site
que contém um link, basta um link para o Pirate Bay, para um site que foi acusado de violar os direitos, você é cúmplice no crime. Entendeu? Ou seja, pesada a situação. É impressionante. Não só o governo americano teria o direito de denunciar esse site, de mandar retirá-lo do DNS, quer dizer, seu nome, você não conseguiria acessar, né? Como terceiros, pessoas que não desempenham função de Estado. Quer dizer, uma empresa qualquer que se sentisse lesada poderia denunciar aquilo e o provedor de acesso, quem estivesse hospedando, teria que tirar aquele site do ar. Isso sem processo, sem advogado, sem júri, sem nada. Quer dizer, é claramente um abuso. Né? Bernardo, e aí, entrando um pouquinho na área jurídica, quer dizer, isso tudo, o que o Ivan coloca aí, essa questão do legislador conhecer um pouco mais a tecnologia, como é que você acha que essas leis que estão sendo debatidas, né, e eventualmente podem entrar em vigor nos Estados Unidos também, podem afetar o nosso dia a dia como internauta aqui no Brasil? O professor Ivan, ele tem muita razão na sua afirmação. A proibição em si, ela não é novidade para o direito, né? Embora nós tenhamos uma cultura de permissão, às vezes até de não condenar moralmente quem troca arquivos ou viola direito autoral pela internet, do ponto de vista jurídico, nunca deixou de ser um ilícito e nunca deixou de ser um crime, né? Na verdade, nós podemos identificar um movimento de majoração das penas, inclusive, para esse tipo de prática. O que acontece agora com essa iniciativa legislativa norte-americana é que eles começaram a perceber que não adianta buscar o usuário final que está cometendo aquele ilícito, né? Até para ter uma resposta mais eficiente, a lei passou a atuar ou tentar atuar na técnica para que ela impedisse o compartilhamento de conteúdo. Ou seja, em vez de punir quem está, entre aspas, baixando uma música ou vendo um filme, eles querem tentar impedir justamente que alguém disponibilize aquele conteúdo na internet, seria isso? Como é tão difícil processar centenas de milhares ou milhões de pessoas, eles passaram a criar um sistema de responsabilização de um intermediário, que pode ser um site de busca, que pode ser uma operadora de cartão de crédito, que pode ser uma rede de propagandas de links patrocinados, ou pode ser até o operador do DNS. Então, se esses intermediários não compactuarem com o bloqueio àquele site integral, eles passam a ser responsabilizados pela violação de direito autoral. Mas, tecnicamente, isso é possível, Ivan, quer dizer? Tem graus diferentes de dificuldade aí. Sabe como, quer dizer? Eu acho até que, na verdade, isso vem em segundo plano, sabe como? Quer dizer, o que há de mais grave, de mais equivocado nesse projeto de lei americano é que ele estaria concedendo ao governo dos Estados Unidos e, em alguns casos, a empresas que se sentissem lesadas, empresas, imagine, a capacidade de bloquear o acesso nosso a certos sites. Então, por exemplo, essa lei prevê que se houver evidências, entre aspas, de que um site está violando o direito autoral, o governo e algumas empresas teriam o direito de bloquear o pagamento daquele site. Quer dizer, coisas do tipo PayPal, ou aqui no Brasil, PagSeguro, receberia uma ordem judicial, uma ordem executiva, eu nem sei de onde partiria, talvez do Departamento de Justiça americano, né? Para parar de pagar. Poderia bloquear o acesso àquele site. Agora, se o site tiver uma coisa errada, suponha a Wikipedia, que nós todos usamos. Se de repente alguém denunciasse que a Wikipedia contém um artigo que viola direito autoral de alguém. Não precisa de ser 100, nem 1000, nem nada, é um. Ela poderia ser bloqueada, o site poderia ser bloqueado. E todo o resto de conteúdo que não viola o direito de ninguém estaria inacessível para todos os internautas do mundo. Quer dizer, o que o americano, que está acostumado com uma democracia impecável, vê nisso? Quer dizer, um poder excessivo do Estado. Uma capacidade que você só encontra em governos como da China, do Irã, Cuba. Que é justamente isso que é tão criticado aí, justamente por não prever, vamos dizer assim, não permitir a questão da liberdade. Isso, no caso, Bernardo, você acredita que possa, quer dizer, de um lado tá
tentando proteger os direitos autorais, mas do outro lado dificultando um pouco a liberdade de expressão? Não há dúvida de que há uma violação clara de direitos individuais, dentre eles a liberdade de expressão. Há um grande problema nessa sistemática, porque é aquela teoria do atirar primeiro para perguntar depois. Né? Há uma suspeita de violação de direitos autorais e essa suspeita motiva um bloqueio ou uma inacessibilidade num aspecto muito maior do que o direito individual que está sendo lesado, que é o direito autoral. Né? E esses projetos americanos têm uma outra ressalva também preocupante do ponto de vista jurídico. É que ele exonera de responsabilidade o titular do direito autoral se ele tiver feito uma denúncia por erro. Como assim? Explica isso. Ou seja, se ele faz uma denúncia e tira um determinado site do ar, tira o Wikipedia do ar, por exemplo, né, o torna inacessível para os usuários, o Wikipedia depois não poderá processá-lo para pedir uma indenização ou lucros cessantes. Caso a Wikipedia não seja culpada. Caso ela não seja culpada ou a denúncia tenha sido errada por qualquer motivo. Entendi. Isso foi claramente o resultado de um lobby poderosíssimo da indústria fonográfica americana. Né? Eles basicamente, a lei está em função disso. Eles viram um clima favorável a esse tipo de coisa, houve uma predisposição, inclusive, do governo americano, por causa do Wikileaks. Essa é uma interpretação minha. Eles acharam que o clima estava favorável a esse tipo de legislação e, felizmente, para a democracia no mundo, quebraram a cara. Bom, nossa repórter Fernanda Moura, ela conversou com pessoas nas ruas e também com um advogado especialista em direito eletrônico para saber se essas possíveis mudanças lá na legislação americana podem afetar aqui os internautas brasileiros. Veja só. O mundo num clique, ilimitado. A ideia de uma internet sem barreiras parece ser comum entre muitos usuários que não acreditam no combate à pirataria digital a partir da restrição do uso da web. A gente tem que resolver a fiscalização de uma forma que o produtor receba os seus direitos, mas a liberdade de divulgação, eu não vejo como controlar isso não. No mundo de hoje, você limitar as coisas já não é válido. A gente tem mesmo que liberar, deixar que todos tenham acesso a tudo. E, na verdade, a pirataria, o que se fala muito em pirataria hoje, é por uma questão comercial. A polêmica do combate à pirataria na internet se intensificou com a discussão de projetos de lei nos Estados Unidos que pretendem tornar mais rígido o controle na web. O debate ocorre no momento em que o Brasil analisa uma nova legislação de direitos autorais. O Brasil ainda não se manifestou em relação à proposta americana de um tratado internacional para combater a falsificação digital. Mas, segundo o advogado especialista em meio eletrônico, intensificar o rastreamento de dados pode gerar censura e invasão de privacidade na internet. Um monitoramento mais rigoroso da propriedade intelectual, de acordo com o especialista, requer mudanças na legislação de direitos autorais no Brasil. Não há como se punir se antes não se sabe ao certo quais são os direitos que cada cidadão tem relativo à sua privacidade, para que dados relativos à sua esfera de privacidade sejam compartilhados com terceiros sobre a justificativa de que estaria sendo feita investigação policial ou mesmo penal para poder apurar determinados crimes. Bernardo, essa questão dos direitos autorais hoje no Brasil, a lei de direitos autorais está sendo revista e ela já prevê e já vamos dizer assim, está preparada para encarar essas mudanças que vêm ocorrendo, inclusive, com a divulgação das obras pela internet? Sim, olha, na minha opinião, a legislação ela é apta a regular esse tipo de conduta. Baixar uma música, compartilhar um filme é crime, assim como vender um CD pirata, como um camelô que pratica esse ato, todos, sob os olhos da lei, estão praticando um crime. O grande problema quando a gente muda essa situação para a internet é a forma de obtenção da informação e identificação do usuário. Então, na verdade, a tendência legislativa é criar um meio mais eficaz de se chegar à finalidade que já... De identificar o infrator, seria isso? Exatamente. E aí, tecnicamente, essa questão dessa identificação, dessas coisas, quer dizer, vamos dizer assim, a gente não sabe, mas hoje muita gente baixa músicas e comete esses atos ilícitos que o Bernardo está falando aqui. É possível identificar isso todo mundo, Ivan? Se a
polícia, o governo ou quem quer que seja quiser, ele consegue identificar todo mundo? Não consegue e nem deveria. Quer dizer, como o especialista falou na matéria que passou. Há uma questão seguinte, se todo mundo fosse bem intencionado e etc., se não houvesse abusos, nem da parte das pessoas, dos cidadãos e nem da parte dos governantes, nós não estaríamos aqui discutindo esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, é preciso tomar cuidado com legislações, porque elas podem dar margem a abuso por parte do poder estatal. Não é? Então, se você exigir que as pessoas se identifiquem para acessar a internet, isso é o legítimo e original Big Brother. Do Orwell, ser observado do o tempo Orwell. todo. Quer dizer, que todo mundo é observado. O argumento de quem não deve e não teme não serve, porque ninguém tem o direito de ter acesso a informações que são privilegiadas do indivíduo, são privadas. Quer dizer, todo mundo tem o direito de privacidade. Esse é um direito fundamental das pessoas, não é? E há alternativas. Quer dizer, eu fico muito feliz de ouvir da boca de um especialista que a legislação atual, no geral, ela dá conta de tipificar esses crimes, não é? Quer dizer, existem alguns problemas, alguns detalhes que são típicos dessa tecnologia. Não existe uma legislação de crimes por fax, crimes por telefone. Por que haveria de crimes por internet? Entendeu? Crimes com faca. Não é assim que se faz lei. Crime com revólver, crime com faca, por fax, por telefone, por internet. Ou seja, a internet é um instrumento. Não é amarrado à tecnologia. Quer dizer, o legislador tem que encontrar uma forma de legislar que seja independente da tecnologia. Agora, as dificuldades que sejam inevitáveis, aí tem que ser cuidadas. Agora, não é na força bruta dizer que todo mundo tem que se identificar para facilitar o trabalho da polícia. Não é por aí. Perfeito. Nós vamos fazer só um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre questões de pirataria, controle de conteúdo, tudo isso. Nós voltamos num minuto só. Aguarde um minutinho só.